Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Porte e começa agora uma entrevista especial. Você já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro? Será que a função do nosso sistema digestivo vai muito além de simplesmente processar a comida que ingerimos? Para responder todas as nossas dúvidas, vamos conversar agora com quem entende do assunto, com a médica gastrocirurgiã, doutora Ayana Herbert Schmidt. Oi, doutora, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Doutora, a primeira pergunta então é verdade isso que dizem que o nosso intestino é o segundo cérebro? Por quê? E qual a importância dele para o nosso corpo? Não só é verdade, como o nosso intestino, ele faz um eixo cérebro-intestino. E a nossa saúde intestinal, ela está diretamente ligada a todo o nosso processamento. A saúde mental, a saúde não só física, mas aquele bem-estar. Muitos pacientes, eles me procuram no consultório reclamando que o intestino não funciona bem, que eles estão se sentindo inflamados, inchados, mas as pessoas, elas não são capazes, às vezes, de olhar para as próprias fezes. Quando eu pergunto como está o seu cocô, as pessoas olham até com espanto. Como assim, doutora? A pessoa evacua, vai lá, fecha a tampa do vaso e nem olha. Aqui fica um alerta. É muito importante você saber como estão as suas fezes, o seu cocô. Isso vai nos dizer muito sobre a sua saúde intestinal. Fezes mal formadas, fezes esfareladas ou aquelas bolinhas de cabrito, isso aí nos mostram que tem alguma coisa desregulada. Isso vai interferir diretamente na nossa disposição, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Por quê? Porque o nosso intestino, depois do cérebro, é onde tem mais neurônios e neurotransmissores. E esse eixo é que faz essa estabilização, essa homeostase do nosso corpo. Não adianta querer ir para o médico, tomar remédio, tomar um monte de probiótico, procurar a solução para a saúde intestinal em remédios, se a gente não cuidar da alimentação. É tão simples, né? A gente sabe que não é tão simples assim, porque a vida é corrida, a gente, às vezes é caro comer saudável, mas uma coisa que eu prescrevo muito todos os dias é, de manhã cedo, come um mamãozinho papaya, vai lá, né? Meio mamão, isso é ótimo para o intestino, mas as pessoas ficam relutantes, eu digo, come como remédio, né? Então, esse eixo cérebro-intestino, ele é fundamental. Vamos olhar as fezes. Tem um paciente meu que uma vez disse assim, doutora, não imagina Madonna fazendo cocô. Gente, vamos naturalizar o fazer o cocô e vamos naturalizar, entender que o nosso intestino é o nosso órgão mais longo e ele é responsável pelo nosso bem-estar. A gente tem como melhorar essa saúde intestinal? Tem. Muitas vezes está correndo o quê? Disbiose. Está tão em voga, a gente ouve falar muito em disbiose, né? Que é aquela desregulação das bactérias do intestino. Nosso intestino tem bactérias boas, né? Que ajudam na digestão, mas também tem aquelas bactérias ruins. E quando há esse descontrole, essa hiperproliferação das bactérias ruins, a nossa digestão fica ruim, fica lenta, a gente fica inflamado. Tem como cuidar isso. Mas a gente não pode pensar em ir para o gastro para tomar um remédio só. A gente tem que pensar que a nossa saúde intestinal começa com a gente, com hábitos. E o nutricionista, ele é muito importante nesse approach de melhorar a saúde intestinal. Então, no caso, as fezes, doutora, e também a quantidade de vezes que nós vamos ao banheiro, né, fazer a evacuação, elas ali mostram, é um sinal de como está o nosso corpo? É Primeiro um de tudo, sinal. né, como você disse, tem que avaliar a textura, quantas vezes você vai no banheiro, como observar se o nosso intestino ele está irregular e quantas vezes devemos ir ao banheiro por dia ou por semana? Isso não é um número exato. Na medicina, nada é muito exato. Para mim, para você, pode ser que o normal seja evacuarmos uma vez ao dia. Mas também tem pessoas que o normal é evacuar
uma vez a cada 2 dias ou 2 vezes ao dia. O que você precisa entender é que você precisa seguir um ritmo intestinal, e esse não pode estar alterado. E também as fezes. O que é o normal? É aquelas fezes bem formadas, aquele formato de charuto, não é tanto aquele esfarelado, diarreico, e nem aquelas fezes duras onde você precisa fazer esforço para evacuar. No caso, doutora, qual o papel da hidratação na saúde do nosso intestino? Então, a gente, se não tomar água, não vai ter essa absorção adequada. Então, não vai fazer cocô direitinho, tá? Tem que tomar água, tá? No mínimo ali 30 ml por quilo de peso por dia. Esse é o ideal. A gente sabe, é difícil. Tenta adotar o hábito, leva uma garrafinha. A gente está vendo isso aí, é uma coisa que me deixa muito feliz quando a gente vai andando na rua, né? Cada vez mais as pessoas estão tentando se cuidar, carregando a garrafinha no metrô, no ônibus, na rua. Isso é muito legal. Doutora, o intestino, ele está ligado também à nossa saúde mental? Com certeza. Como eu falei anteriormente, o nosso intestino é onde há o maior número de neurônios e neurotransmissores depois do cérebro. E o processamento legal, o processamento correto de nutrientes, de vitaminas, isso vai diretamente para o nosso cérebro. Isso transmite emoções, libera dopamina, serotonina, hormônios do bem-estar, da alegria. E se você não está legal, se o seu corpo não está legal, se o seu intestino não está legal, isso vai interferir diretamente na liberação desses neurotransmissores responsáveis pela felicidade. E o que acontece que a gente vê muitas pessoas elas não estão bem, elas não estão evacuando bem, não estão comendo bem, não estão fazendo atividade física e vão parar onde? No psiquiatra, no psicólogo, para tomar o quê? Remédio para isso, né? Para tomar antidepressivo que libera esses neurotransmissores. Quando o problema não é bem esse, é uma disfunção global. E a gente precisa pensar no nosso corpo como um todo, não parar de fragmentar, né? É muito importante a gente parar de fragmentar o nosso corpo. Tá ligado também, doutora, o funcionamento do nosso intestino com a questão do peso? Porque a gente vê, principalmente, né, mulheres que reclamam, a minha barriga está muito inchada, aí tomam um remédio, às vezes algum laxante para tentar usar o banheiro, porque sente aquele desconforto, aquela barriga estufada. Isso está muito ligado também com o emagrecimento? Tabata, ótima pergunta. Isso é fundamental. A disbiose intestinal, que é essa desregulação das bactérias, vai causar um estado no corpo pró-inflamatório. E o paciente que está inflamado é um paciente que não consegue perder peso, é um paciente que está sempre cansado, não tem disposição para fazer exercícios, o metabolismo dele fica lento. Então, uma das causas da obesidade, que hoje a gente sabe que a obesidade não é mais falta de vergonha na cara, preguiçoso, aquele gordo que só quer comer, não é isso, tá? É uma doença e um dos responsáveis por essa doença, obesidade, é a desregulação intestinal, a disbiose intestinal, o mau funcionamento do nosso intestino. O refluxo também está ligado com o nosso intestino? Então, o que é o refluxo, né? O refluxo, ele é fisiológico. Vamos pensar aqui no nosso estômago. O nosso estômago, ele é o quê? Ele é uma bola, ele é uma bexiga, né? Que quando a gente come, enche, né? E tá ligado do nosso esôfago, que é o órgão que vai estar conectado na boca até o estômago e vai levar o alimento até o estômago. Se você come demasiadamente, se você enche essa bola, o que vai acontecer? Mesmo que você não tenha uma doença do refluxo, naturalmente, por fisiologia, esse conteúdo ele vai voltar, né? Então, se esse conteúdo volta, você vai ter azia, você vai ter que é o refluxo, essa regurgitação.
E no caso, doutora, a gente está vendo, né, ultimamente uma moda de emagrecimento, muito também pelas redes sociais, né? E agora tem a questão de injeções semanais, né, que garantem ali um emagrecimento rápido. A gente tem até famosas que estão sendo, né, associadas a essas injeções. No caso, a senhora recomenda para quem quer perder tempo? Quais seriam os benefícios, os riscos desse tipo de conduta, né? De tomar esse tipo de injeção? Então, o que a gente conversa sobre obesidade, que eu acabei de falar, inclusive aqui. A obesidade, sobrepeso, é sim uma doença. É uma doença multifatorial, progressiva e recidivante. Tendo isso em mente, a gente entende que não adianta tratar por um curto período de tempo. As canetas, elas são sim uma ótima ferramenta, elas são medicações seguras, elas são liberadas para uso. Primeiro elas vieram para tratar o diabetes, agora elas estão para tratar a obesidade e sobrepeso. Elas são sim seguras, funcionam para muitas pessoas, elas mimetizam uma saciedade, tá? Liberando hormônios de saciedade e também dando aquela sensação de estufamento. Por isso que as pessoas falam que tem refluxo. Qual que é o grande problema das canetinhas? O uso indiscriminado sem acompanhamento médico. Ah, porque a minha amiga está usando, a minha vizinha está usando, eu vou lá na farmácia, eu vou comprar. As pessoas usam e usam por um determinado tempo, não adotam medidas de mudança de estilo de vida, que é o mais importante, tá? A pessoa precisa mudar estilo de vida enquanto está usando. Isso vale para qualquer tratamento para obesidade. E ela vai lá, ela para de usar caneta, emagreci 5 quilos, emagreci 10 quilos, que é o que eu queria. Ela larga e volta tudo, porque não adquiriu hábitos. Então, realmente, né, tem que mudar principalmente a cabeça, né, doutora? Agora, no caso, como a gente falou, né, tratou muito sobre essa questão também de emagrecimento, que está muito associada ao intestino, que é o nosso tema central. A gente entendeu muito bem, né, sobre a importância de cuidar do nosso intestino, só que a gente sabe que saúde não é brincadeira e tem muitas pessoas que ainda negligenciam, né? São negligentes com o próprio corpo e não fazem tudo o que os médicos recomendam, né? Então, eu gostaria que você fizesse, por último, uma recomendação para as pessoas, o que elas devem observar na hora de ir ao banheiro, fazer a evacuação. Você falou sobre a quantidade de vezes indicadas, recomendadas, que cada pessoa deve ir, né? O que observar. Tem também a questão da coloração. O que a gente deve observar se há alguma alteração no nosso corpo? Então, fica à vontade para passar a recomendação, então, doutora. Muito bom, Tabata. Recomendações, então, para sinais de alerta para procurar um gastro e fazer exames. Mudança na coloração das fezes, fezes esbranquiçadas, brancas, ou fezes pretas com coloração ruim, cheiro de piche. Isso é mandatório para você procurar um médico, tá? Também, eu evacuava direitinho todos os dias, ou a cada 2 dias, e esse hábito mudou tanto para mais ou para menos, mais vezes ou menos vezes. Também é um indicativo que tem alguma coisa alterada que você precisa procurar seu médico. A importância da colonoscopia. O câncer de intestino é o câncer mais evitável do mundo. Evitável e tratável também, porque no momento que você faz uma colonoscopia, que é aquele exame que o aparelho é introduzido no seu ânus sob anestesia e sob preparo intestinal, algumas lesões elas podem ser detectadas muito precocemente e você já tira no mesmo momento. Então, qual que é a orientação pela OMS? 45 anos para a primeira colonoscopia. Se você tem um familiar de primeiro grau que tenha tido câncer de intestino, você tem que começar esse exame 10 anos antes do que a idade que ele teve esse câncer. Perfeito, doutora. Olha, muito obrigada. Foi um prazer te ouvir e receber as suas recomendações. Espero em breve falar contigo. Muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço poder contribuir com a saúde da nossa população.
Muito obrigada, até uma próxima. Tchau, tchau. Nós acabamos de conversar com a médica gastrocirurgiã doutora Ayana Herbert Schmidt. Ficam então as recomendações. E a entrevista especial fica por aqui. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.